Sobre isso a gente vai conversar agora com o Geraldo Barbosa. Ele é presidente da Associação Brasileira de Vacinas. Vamos ver se ele aparece aqui com a gente no telão, para a gente começar a conversar. Ah, apareceu. Tudo bom? Como é que vai o senhor? Tudo bem, boa tarde. Ouvindo bem a gente, né? Boa tarde. Okay. A gente estava ouvindo agora as informações da Soraya e eu queria te fazer a primeira pergunta sobre o seguinte. A gente viu que a vacina da Índia, essa vacina que é a Covaxin, tem uma série de restrições ainda por parte da Anvisa, né? Então, ela, por exemplo, não pode usar o procedimento de submissão contínua, tem um nomezinho diferente aí, mas que é aquele em que o laboratório vai entregando os dados, a partir do momento em que ele já está na fase 3 de testes, ele já vai entregando os dados para que a Anvisa possa fazer a aprovação. Ele não pode usar esse procedimento por ele não fazer testes clínicos aqui no Brasil. Mesmo assim, a Associação de Vacinas pretende continuar com esse processo aí para tentar a compra? Tá, porque na verdade, só para deixar bem claro, o mercado privado só vai trabalhar com vacina legalmente registrada, com registro definitivo. Essa situação que você colocou de submissão continuada é para quem vai solicitar um uso emergencial e é o que a gente não vai fazer. Então, a vacina não está sendo testada no Brasil, então não vai participar dessa submissão continuada. Então, o que a gente pretende, junto com a expectativa da Bharat, é que a Bharat entre com a documentação para registro definitivo. A gente está no nosso cronograma, que agora em janeiro vão ser apresentados os resultados da fase 3, e depois, com isso, vai poder entrar com a solicitação de registro definitivo na Anvisa. Essa semana já foi protocolado a solicitação de boas práticas da fábrica, que é um processo importante para quando essa vacina chegar na solicitação de registro, a fábrica também já está liberada para fornecer. Agora, vamos para deixar bem claro aqui, a gente está conversando com o Geraldo Barbosa, ele é presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinação, da ABCVAC, é isso? Perfeito? Isso, ABCVAC. Perfeito. Pronto, olha só, Geraldo, doutor, eu queria partir desse ponto então. A gente vai trabalhar, a ideia da associação é buscar vacinas que estejam em estágio mais adiantado lá fora, a ponto de já ter a documentação toda para pedir aqui o registro definitivo. Ok, ficou claro para a gente. A partir deste momento, quando a gente fala em 5 milhões de doses, quanto tempo o senhor acha que essas doses dão conta, né? Porque hoje eu imagino que se em fevereiro a associação conseguisse fazer trazer esse registro e fazer a importação, em fevereiro mesmo as clínicas particulares já teriam esgotado esse estoque, né? 5 milhões é o ponto de partida. É só a Covaxin que está na mira da associação? Na verdade, a gente está abrindo possibilidade para toda a indústria, mas uma das coisas que a gente deixou claro em todos os termos que a gente assinou é que a gente não quer nenhuma concorrência com as vacinas que serão fornecidas para o sistema público. Então, tem que ser doses adicionais do que está contratado pelo governo federal para não haver concorrência. Então, essa é a primeira diferença e a Bharat BioNTech é a única, por enquanto, que já abriu essa possibilidade real de fornecimento dessas vacinas. A gente está aguardando as outras indústrias, porque a gente entende que 5 milhões de doses é muito pouco. Efetivamente, não sei, tem um problema no sinal, vocês continuam me ouvindo? O senhor perfeitamente, o senhor já voltou, inclusive em imagem, tá tudo certo. Ok. Tá. Aí, essa vacina, ela vai ser um benefício para a população, mas ela não é concorrente da vacinação do sistema público. A gente entende essa fala do ministro com relação a querer que a gente siga o esquema de prioridade que eles definiu, mas esse nunca foi o histórico das empresas de vacina privada no Brasil. A gente sempre teve a nossa metodologia e a nossa legislação específica. Para isso acontecer, e a gente sempre vai estar submetido às decisões do Ministério da Saúde, é que ele vai soltar uma norma específica com relação a isso. Mas a gente acredita que não vai, porque o nosso benefício era justamente ajudar o governo naquele público que ele não pode atender agora, principalmente a classe trabalhadora, que é o nosso principal foco. A gente está trazendo essa vacina para ajudar a indústria a voltar a produzir em plena capacidade, porque a gente entende que o trabalhador
que está exposto e economicamente ativo, ele vai estar na última fila por uma questão de prioridade corretamente acertada pelo Ministério da Saúde, de definir prioridade. Então, o que a gente quer atender é esse público, atender o mercado trabalhador, para que ele possa voltar a trabalhar, que ele dissemine menos a doença. Então, se a gente pode contribuir com isso, é onde que a gente quer agir, sim. A gente entende que esse quantitativo é muito pequeno, mas a gente não está trazendo esse quantitativo para atender uma demanda que a gente acredita que o governo federal vai conseguir atender. Então, a nossa expectativa é ser complementar e não substituição. Quanto custaria, então, isso para esse público na clínica particular? Quanto custaria a dose da vacina? A gente não tem o menor cenário de custo ainda, porque a gente não chegou nessa fase da negociação. A gente está na fase de viabilizar a vacina, que é tornar ela real, para depois a gente fazer custo de logística. Isso vai começar a ser feito depois dessa visita, que a gente vai ter acesso à linha de produção da Bharat, conhecer a nova fábrica que eles estão construindo, se a gente vai saber mesmo, efetivamente, se tudo que foi apresentado para a gente é real e é plausível. Aí sim a gente vai abrir as negociações, até porque a gente queria aumentar esse quantitativo, mas eles responderam que primeiro tem que atender o que está contratado pelos governos, para depois atender o mercado privado. Então, a gente está trabalhando dentro de conformidade, seguindo todos os critérios para que a coisa aconteça. O mercado privado ele trabalha diferente do mercado público. A gente está fazendo todo o planejamento para quando a vacina estiver liberada, porque ela já está sendo produzida, ela estiver liberada com registro no Brasil, é só o processo de importação e logística. A gente não tem que fazer toda essa negociação que é complexa entre Brasil e Índia. A gente vai seguir, claro, acompanhando esse caso bem de perto. Não é um desdobramento para amanhã, mas é um primeiro passo e a gente vai acompanhar todos os passinhos. Olha, nós ouvimos aqui, agradecemos a presença do Geraldo Barbosa. De novo, ele é presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, a ABCVac. Muitíssimo obrigado, desejo boa sorte na empreitada do setor. A gente está indo hoje para a Índia com uma esperança muito grande que a gente consiga ajudar o governo a atingir a cobertura vacinal o mais rápido possível. Então vou dar um tempo do jet lag e na quarta-feira a gente volta a falar com o senhor. Até mais. Tá bom, valeu, obrigado. Até mais, Obrigada. tchau, tchau.